A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o diácono Belchior, da Igreja Palavra Evangélica, Ministério do Jardim Brasil, e hoje aprenderemos a lição escrita pelo nosso honrado pastor Elienay Cabral, do livro Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios da Igreja de Cristo. Lição 3. EBD, a conversão de Saulo de Tarso, de 17 de outubro de 2021. Texto áureo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhes dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 3 e 4. Verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento. A fé em Jesus é uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 9, versículos de 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente os cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhes dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Objetivo geral: asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Os objetivos específicos de cada tópico: apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da salvação, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Introdução. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e o entendimento de Saulo. E esse mudou de atitude por meio de um importante exercício sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Na lição anterior, Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, era um blasfemo, perseguidor e opressor de todos os cristãos.
tinha como objetivo destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Agora, nesta lição, a conversão de Saulo de Tarso, após um encontro sobrenatural com Jesus, Saulo respondeu ao chamado com arrependimento e fé. Primeiro tópico: a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que confrontou de forma impactante: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Nesse subtópico, a conversão de Saulo, a sua experiência sobrenatural. Percebemos aqui que, pela graça e misericórdia de Deus, que Saulo, depois do surpreendente acontecimento de perseguidor, passou a compreender quem era Jesus e a sua obra redentora no Calvário. O subtópico 2. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuindo de uma coragem irracional e bem relacionada com cada sacerdotal. Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza de coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Vemos que após as suas perseguições e devido à dureza de seu coração, o Senhor mexeu com a estrutura física de Saulo completamente. No subtópico 3, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola de Tito, diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Até em nossos dias, vivemos pela graça de Deus em nossas vidas. A graça de Deus é o ponto de partida para nós. Segundo tópico: Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanório, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Atos 3:19. E a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude no cumprimento na vida cotidiana. Isto é
é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Aqui percebemos que para ter a conversão, temos que se arrepender dos pecados e reconhecer que necessitamos de Deus. É uma mudança regeneradora do Espírito Santo na vida do pecador. O subtópico 2, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhes os olhos carnais e fez ver Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como o Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Nesse subtópico, Saulo teve os seus olhos espirituais abertos após ver Cristo ressuscitado, onde teve uma transformação total, abandonando seu egoísmo e individualismo para a vontade soberana de Cristo. A conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Subtópico 3. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Paulo, levando-o a conhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora fazia apóstolo. 1 Coríntios 15, de 8 a 10. A conversão é a regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem. Implica na mudança de pensamento, ação, vontade e ação. Terceiro tópico. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3, 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Na Bíblia, essa faculdade intelectual é o conhecimento do pecado. O subtópico 2, faculdades das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios 7:10 está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, 1. Na faculdade das emoções, a mudança de sentimentos, ocorre a tristeza pelo pecado contra um Deus justo e santo. No subtópico 3, faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora
pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Filipenses 4, 8, 9. Nessa terceira faculdade da vontade, com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar sua vida. Conclusão. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e o obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Concluímos aqui que a conversão na vida de Saulo nos dias de hoje, para muitos crentes, é muito importante, por ser uma obra divina, em que o homem responde com arrependimento e fé, conduzindo o pecador a ser perdoado pelo sangue de Jesus. Nossa próxima aula será sobre Paulo, a vocação para ser apóstolo. E se você gostou desta aula, dê um joinha, faça um comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para receber nossas aulas semanais. Fique todo com Deus e contem sempre com as minhas orações. Para refletir, o que Lucas narra em Atos 9.3, qual é o ponto de partida da salvação de todos os homens? O que significa arrepender-se? O que é a verdadeira conversão? Quais as 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão? Então, gostaria de pedir novamente que vocês curtam o canal, façam suas inscrições, inscrevam lá, que é para ajudar a melhorar cada vez mais o canal. Muito obrigado. E queria dizer também que os nossos estudos bíblicos também, agora em diante, está no Instagram. E até uma próxima aula e fiquem todos com Deus. Deus é contigo.